Uh. Yeah. Mais uma eliminação do Grêmio nesta temporada, mais uma eliminação em Copas, dessa vez na Copa Libertadores da América, tinha sido eliminada 2 semanas atrás na Copa do Brasil, também nos pênaltis. O que aconteceu na noite de ontem no Maracanã também foi eliminado nos pênaltis pro Fluminense de Mano Menezes. Sim, um Grêmio que tinha vantagem conquistada. Era apertada? Era, mas pelo que tinha feito no jogo de ida, a tendência é que o Renato quisesse o resultado. Venceu por 2-1. Venceu com propriedade, inclusive, por 2-1, depois de estar perdendo. Por 1-0, virou o jogo e levou a vantagem. O Grêmio tinha o empate, para avançar, ou os pênaltis se sofresse um gol de diferença. E aí o Renato achou que estava tudo ok e surpreendeu com 3 zagueiros e abriu mão do meio de campo. Não começou com o Cristaldo nem com o Monsalve, começou com o Bright White, é verdade, mas o Bright White pouco produziu, porque também não tinha quem o servisse na frente, não tinha um meio de campo que trabalhasse, Dodge, Vila Sante. O Dodge inclusive cometeu o pênalti. Então, quem é o culpado da eliminação? Mas o Renato não vai lá bater o pênalti. Mas ele teve 90 minutos. Ele é pago para fazer escolhas, para treinar o time. Ele é pago para pensar. E ele pensou que 3 zagueiros ia segurar o resultado diante do Fluminense no Maracanã, que é um pouco imbatível, um pouco complicado de bater. E muito eu ouvi, inclusive, de torcedores do Fluminense falando: o Renato abriu mão. O Renato escolheu perder. Porque no primeiro tempo o Grêmio foi massacrado pelo Fluminense. No primeiro tempo o Fluminense fez 2 gols e ficou barato pro Grêmio. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Aí vocês vão pensar: Lilian, tá exagerando? Não. 15 minutos de jogo o Fluminense já estava fazendo 1-0. O Fluminense foi o dono do jogo no primeiro tempo. O Fluminense era justo se classificar com o que apresentou na primeira etapa. Mas para os méritos também da escolha de Renato. Porque o Renato abriu mão do seu meio de campo. Porque o Renato foi pouco inteligente na tática que usou diante do Fluminense. Porque o Renato foi responsável por essa eliminação. Lilian, mas tu tá esquecendo que o Renato é o maior técnico da história do Grêmio, que foi o técnico que levou o time ao título da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Gaúcha, Gauchão e blá blá blá? Não. E ele muito acertou nas escolhas que fez, inclusive na conquista dos títulos. Mas ontem ele errou mais uma vez, como tinha errado diante do Corinthians, quando abriu mão de certos jogadores. Quando escolhe outros jogadores também, inclusive, para entrar no jogo e ser decisivo na cobrança dos pênaltis. Quando o Renato escolhe deixar Cristaldo no banco e Monsalve no banco, ele abriu mão no primeiro tempo. E quase tomou uma goleada. Quase foi mais do que 2-0. Olha, foi muito barato pro Grêmio. Foi mais sorte do que juízo na primeira etapa. Aí, percebendo que errou, Renato foi lá e corrigiu o erro, botando o Cristaldo, Gustavo Nunes, Monsalve. E aí, o que aconteceu? O Grêmio começou a agredir o Fluminense, coisa que não fez no primeiro tempo. O Grêmio não chutou nenhuma vez na primeira etapa, em um jogo decisivo, um jogo importante como a Libertadores. Nem uma vez em 45 minutos do primeiro tempo. Não foi agressivo, foi apático. Parecia que nem tinha entrado em campo. O Fábio assistiu o Fluminense de camarote jogar. O Fábio foi um torcedor de VIP, porque não teve trabalho no primeiro tempo. Porque o Grêmio foi encurralado, o Grêmio foi engolido pelo Fluminense, pela escolha de Renato. Renato errou. Aí no segundo tempo percebeu o erro, consertou, mas também errou.
Porque ele erra quando ele tira Soteldo e coloca Natan Pescador, que é contestado pela torcida, que inclusive davam como a certa ida pro Goiás e no fim não foi, e ficou no Grêmio, e aí foi escolhido para botar para cobrança de pênaltis. Quando você precisa ter jogadores decisivos para cobrança de pênalti. Quando você precisa ser agressivo durante os 90 minutos todos. Quando eu acho que o Renato entrou com um sentimento de que a classificação é nossa. Ninguém tira. E foi com salto alto e aí apostou numa formação que surpreendeu a gente. Com 3 zagueiros. Abrindo mão dos meios campistas. Tendo só o Vila Sante e o Dodge. Que muito pouco, na minha opinião, o Dodge consegue fazer, né? O Dodge consegue ajudar. Tem jogos que ele joga bem. Mas ontem não foi o caso. Que até pênalti ele fez. Botando a mão na bola. E o Renato abriu mão. Abriu mão da classificação. Quando optou por essa escolha, quando optou pela falta de tática diante de um time que, sim, está na zona de rebaixamento no Brasileirão, mas a Libertadores é outra coisa, é outra história. Aí Renato botou Gustavo Nunes, Monsalve e Cristaldo e o time começou a agredir. O time começou a abafar. O time começou a pressionar. O time começou a jogar. Mas foi tarde demais. E aí Renato tirou o Soteldo, que é um baixinho evocado, que é um baixinho que traz qualidade, que é um baita presente que o Grêmio tem nesta temporada, que trouxe qualidade na sua volta, inclusive da Copa América, para botar o Natan Pescador, que é contestado, que não joga nada. E aí há uma controvérsia na história, porque Renato diz que ele entrou preparado, que ele entrou aquecido. Natan diz que não. Quando questionado, ele disse que não estava preparado. E o Natan disse, não estava, entrei frio. Mas quis bater o pênalti, acabei errando, assumo o erro. E aí? As escolhas de Renato, na maioria das vezes, deu certo. E se tivesse sido classificado, possivelmente a gente estaria falando aqui, Renato, né, apesar do erro, classificou, mas ontem ele insistiu no erro e teimou e morreu abraçado mais uma vez com as suas escolhas. E aí, o Grêmio foi eliminado mais uma vez por conta do seu treinador, que teimou e apostou e entregou a classificação para o seu adversário, abrindo mão, fazendo escolhas erradas e dando adeus à competição. E aí, torcedor? O técnico tem culpa nessa eliminação? Ou os jogadores também têm? Deixe seu comentário, seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois ajuda o Lidu Esportes a crescer cada vez mais. Beijo, até mais, valeu pelo carinho, tchau!